Faz o seguinte, pega 5 pessoas mais ungidas na sua igreja, monta a Liga da Justiça e você vai ter os 5 ministérios. Brincadeira, o vídeo não é sobre isso. Eu quero falar hoje sobre os 5 ministérios de maneira clara, de maneira para trazer um pouco mais de luz sobre o assunto, porque realmente eu acredito que existe muita confusão, mas também algo que possa trazer um direcionamento para você entender como se posicionar e como viver a realidade dos 5 ministérios. Então fica ligado até o final do vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. Eu quero muito falar sobre esse tema, mas para isso a gente precisa entender, né, uma recapitulação rápida. O que é ministério? Ministério é serviço, tá bom? Ministério não é título, ministério não é posição, ministério é serviço. Quando a Bíblia fala de ministério, ela vai usar o termo várias vezes, principalmente no Novo Testamento, está falando sobre uma função, uma atividade a ser exercida, uma demanda a ser atendida. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente precisa olhar para uma definição que Paulo faz lá em Efésios capítulo 4, em que ele vai falar que são os dons de Cristo dados aos homens para o governo da igreja. Então, quais são os 5 ministérios? Aí nós temos o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o de ensino. Qual que é a função deles? É servir a igreja. Paulo vai falar, dando uma lista sobre o objetivo dos 5 ministérios, ele vai falar que é o seguinte, é para aperfeiçoar os santos, edificar o corpo de Cristo, promover a unidade, conhecer o Filho de Deus, obter maturidade e atingir a estatura da plenitude de Cristo. Em resumo os 5 ministérios servem ao Filho de Deus, ao cristão, para que ele amadureça na fé e possa chegar à plenitude da estatura de Cristo. Para uma igreja ser saudável e para a vida cristã ser saudável, todos nós precisamos ser influenciados pelos 5 ministérios. Algumas pessoas elas vão para um viés de tipo, não, meu ministério é o profético, meu ministério é o pastoral, como se elas não precisassem viver ou experimentar ou serem influenciados pelos outros 4 ministérios. Isso é errado. Todos nós precisamos ser influenciados pelos 5, porque eles 5, juntos, em harmonia, agindo e influenciando a vida do cristão, vão nos formar, vão nos amadurecer para sermos na medida daquilo que Cristo espera de nós. Para ficar claro, eu quero que você veja, vai aparecer na sua tela agora, um gráfico de uma cruz, tá ok? Em que você vai ver uma cruz em que ela, uma seta aponta para cima, uma seta aponta para baixo, uma para a direita, uma para a esquerda e um pontinho ao centro. Isso aí é para poder exemplificar um pouquinho e ficar claro de maneira didática os 5 ministérios para você, tá bom? Vamos começar com a pontinha que aponta para baixo, que ali está sinalizando o ministério apostólico. Qual que é a missão do ministério apostólico? Jesus, quando ele inaugura a igreja, ele usa o termo eclésia, que era um termo usado no grego, né, para assembleia de pessoas que iam colonizar uma região conquistada para implantar a cultura do reino do império. Ok, e era capitaneada por quem? Por um apóstolo. Então, essa palavra apóstolo, que é um enviado, se a gente fosse ver a tradução literal, era um título militar para quê? Para um líder de uma comitiva de profissionais de várias áreas para implantar a cultura do império naquela região. O apóstolo, ele tem essa missão, que é o quê? Capitanear, liderar esses outros ministérios, para quê? Para que eles possam agir de maneira a transformar a cultura em que estão plantados. Deixa eu te explicar, se você for olhar a cruz aí, a maior parte que você vai ter, a seta maior, é a do apostolado. Por quê? Porque ela dá estrutura para os outros 4. Ele cria a estrutura para que os outros ministérios funcionem e eles possam, então, exercer sua influência sobre a igreja, sobre o cristão, e então levar à maturidade de Cristo. É interessante porque isso aqui muda um pouco toda a intenção de hierarquia. O apostolado não é aquele que está acima dos demais, mas é aquele que está abaixo dos demais, sustentando, dando suporte, elevando, criando uma plataforma para que os outros 4 funcionem. Você pode ver isso de maneira clara, por exemplo, quando a gente vai ver em Atos capítulo 2, dizendo que a igreja andava na doutrina dos apóstolos. Mais um pouquinho à frente, a gente vê que os apóstolos eles se dedicavam ao quê? À oração e ao estudo da palavra. Qual que era a prática disso? Eles oravam para entender o que Deus queria para aquele tempo e estudavam a palavra, que era o Antigo Testamento naquela época, para que eles pudessem saber como agir com a igreja no tempo que eles estavam vivendo. Em outras palavras, eles criavam as doutrinas, as estruturas, os limites, os caminhos, a instrução para que a igreja pudesse viver. Esse é o ministério apostólico. Criar estrutura, plataforma para que os outros ministérios possam se manifestar e, importante, ele está sempre visando o quê? A seta para baixo, o território, a cidade em que ele está plantado.
a cultura em que ele está plantado, a transformação e a manifestação do reino nesse lugar. Então, ele promove a estrutura para que haja uma transformação local. Se a gente for olhar o Novo Testamento, ele é feito por cartas apostólicas e elas são sempre direcionadas aqui à igreja na Galácia, à igreja em Filipe, à igreja em Roma. Essas são cidades em que eles estão instruindo a igreja a como se manifestar, se comportar naquele ambiente, para manifestar o reino de Deus naquele lugar. Então o apostolado, ele tem essa visão, serem líderes que vão criar estrutura para que os ministérios funcionem e estabeleçam o reino de Deus no lugar para o qual eles foram enviados, ok? Então ele aponta para o território, para a região. Agora vamos olhar a setinha que aponta para cima, que é o ministério profético, que é outro também que às vezes é mal entendido, tá? Tem gente que vai querer restringir o ministério profético ao quê? A predição do futuro, né? A prever o que vai acontecer no futuro. Mas o ministério profético ele é muito além disso. Ele está focado em quê? Em apontar para Deus e apontar para a vontade de Deus para cada estação, sempre num clamor de arrependimento, para que o povo, né, o arrependimento é o quê? É a mudança de mentalidade, é a transformação do foco, da visão, para quê? Para olhar para Deus. O maior exemplo disso, segundo o próprio Jesus, é quem? João Batista. Ele clamava por arrependimento, apresentando a chegada do reino dos céus naquele tempo, apontando para Jesus. Então os profetas são esses que apontam para as questões espirituais, eles estão sempre preocupados sobre o que Deus tem para hoje. Qual que é o clamor de Deus nesse momento? O que o coração de Deus está esperando de nós nesse momento? Eles estão sempre buscando essa experiência com o divino e buscando levar a igreja para experimentar uma vida genuína. O ministério profético ele é essencial e importante para que a igreja não viva uma religiosidade. Se ela for só apostólica, ela vira ativista. Se ela for só de ensino, ela vira extremamente doutrinária, mas pouco viva. Mas o ministério profético ele vai buscar uma vida genuína com a presença de Deus. Debaixo do ministério profético, por exemplo, nós temos normalmente, né, nos cultos aí, o ministério profético ele é manifestado através da música, através do teatro. A gente vê isso no Antigo Testamento de várias formas diferentes e até mesmo no Novo Testamento. Então o ministério profético ele aponta para cima, para as questões espirituais. Então, se você for reparar, nós falamos dos ministérios que compõem essa trave, né, vertical, que aponta, né, para cima e para a terra, para onde está implantada a igreja e para as regiões celestiais. Isso aqui, esses dois ministérios são essenciais porque o próprio apóstolo Paulo em Efésios vai falar que a igreja ela é estabelecida a partir do quê? Do fundamento dos profetas e dos apóstolos. Porque nós sempre precisamos ter isso. Um olhar para o céu, para entender o tempo espiritual e um olhar para onde estamos, para transformar o lugar em que estamos. É o ministério profético que nos coloca na posição de sacerdotes e é o ministério apostólico que nos coloca na posição de reis para vivermos o que João fala em Apocalipse capítulo 1, dizendo que nós somos reis e sacerdotes. Mas nós temos agora a trave da cruz, o horizontal. Aí nós temos uma seta que aponta para frente, uma para trás e um pontinho no meio. A seta que aponta para frente, né, no seu visor aí que aponta para direita, você vai ter o ministério evangelístico. Por quê? Porque ele está sempre pensando em avançar, está pensando na próxima geração, está pensando em como alcançar as pessoas, o perdido, aqueles que estão lá fora. Todos nós somos influenciados pelo ministério evangelístico. Uma vez que nós recebemos o evangelho, fomos impactados pela mensagem do evangelho, foi porque de alguma maneira o ministério evangelístico estava sendo manifesto naquele lugar e nós fomos alcançados pela graça através da mensagem do evangelho. Mas é importante a gente entender que a influência do ministério evangelístico não é só para a gente se converter, mas ele deve nos influenciar para nos tornar propagadores, proclamadores do evangelho. Imagina se a gente for depender somente de uma pessoa para ser o que vai ganhar todo mundo. Todo cristão deve ganhar almas. O ministério do evangelista não é aquele que ganha almas, mas aquele que tem o ministério evangelístico dentro do contexto de governo da igreja, ele tem aquela unção para impulsionar a igreja a evangelizar, impulsionar cada um que aceitou Jesus a ser um proclamador do evangelho, para que a gente não confunda. Alguns esperam que vai ter aquele super-herói, o evangelista, em que ele vai ganhar multidões para Jesus e a gente vai ficar na igreja só esperando para poder abraçar essas pessoas. Não, é missão nossa evangelizar. Então o evangelista ele aponta para frente, vamos ver a próxima geração. No centro ali eu tenho um ministério pastoral. De todos, é o único que não aponta para fora, ele aponta para dentro. É o pastoral que ele é responsável pela comunhão, pelo cuidado interno, pelo coração. Na cruz é onde, né, o crucificado fica, a posição do pastor é onde? É a posição do coração. Porque o pastor é responsável por cuidar, o pastor é responsável por
por instruir, direcionar, melhor falando. O pastor é responsável por conduzir. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a gente vai ver sempre a figura do pastor conduzindo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Você vê que ele está sempre conduzindo e cuidando, conduzindo e cuidando, conduzindo e cuidando. O pastor, ele é como se fosse um clínico geral. Chega a pessoa acabou de aceitar Jesus, é recepcionado por um pastor e aquele pastor vai identificar. Essa pessoa precisa de uma experiência genuína com Jesus. Então o pastor vai conduzir essa pessoa para onde? Para um ambiente profético, para que ela possa ter uma experiência com a busca com o sobrenatural, com a presença de Deus, ela ser impactada. Talvez ele vá olhar e falar assim, não, agora essa pessoa precisa de profundidade na palavra. Ela está precisando entender mais raízes que possam fortalecer ela na palavra. Então ele vai enviar para um ambiente de ensino, um ambiente em que vai estudar a palavra de Deus. Então o pastor é esse, que identifica, cuida e conduz para cuidar bem de cada ovelha. Eu gosto de pensar o seguinte, você pode e deve estar envolvido nos ministérios, mas todos precisamos ter um coração pastoral. Todos precisamos ter esse coração de cuidar um dos outros. E o quinto e último ministério para a gente estar falando aqui é o ministério de ensino. É aquele que nos dá o cinturão da verdade. É aquele que nos dá raiz, é aquele que nos dá solidez na fé. É aquele que vai tratar o nosso caráter para que a gente consiga se parecer cada vez mais com Jesus. Dando profundidade na Bíblia, na revelação, no que a palavra de Deus tem para nos apresentar sobre quem Deus é e sobre como nós devemos ser. O discipulado, ele sempre passa por esse ambiente de ensino, de profundidade. E perceba que os 5 vão ter características importantes para a formação de todo cristão. Se no seu decorrer da sua vida cristã você entender que tem uma inclinação para um ministério ou outro, amém. Cresça e desenvolva esse ministério. Mas não se esqueça, cada um de nós como cristãos, para que possamos ser edificados, para que possamos crescer na palavra de Deus, para que possamos ser mais parecidos com Jesus, todos os ministérios precisam influenciar a nossa vida. Todos eles precisam moldar o nosso estilo de vida e nos fortalecer e nos amadurecer para uma vida abundante em Jesus. Ok? É isso. Espero que tenha trago clareza. Dos 5, qual que mais você se identifica e como que tem sido a sua caminhada com Jesus até aqui, sendo influenciado pelos 5 ministérios. Deus abençoe, a gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu.